Meu nome é Vanusa Rezende de Brito, tenho 22 anos, fui presa por causa de sequestro. Meu nome é Simara, tenho 26 anos e estou presa por tráfico pela terceira vez. A lei trata igualmente os iguais, desigualmente os desiguais. Então, no caso da mulher, mulher e homem são iguais na Constituição Federal, não existe distinção. Mas, por exemplo, quando a mulher é mãe, quando a mulher está amamentando, nós sabemos que biologicamente há uma necessidade da amamentação, a criança precisa para ser sadia. E quando você fala em tráfico de drogas, não estamos falando do grande traficante, nós estamos falando do pequeno, nós estamos falando do aviãozinho, nós estamos falando daquela pessoa que fez o pequeno tráfico, aquela mulher, ou aquela mulher que está acompanhando o marido em algumas besteiras que ele vinha fazendo, e ela tenha filhos. Neste caso, nós poderíamos dar, sendo ré primária, né, não reincidente, nós poderíamos dar a oportunidade dela poder ter o regime domiciliar com a tornozeleira eletrônica. Eu sou Luiz Marina Ferreira Lima da Silva, sou diretora do Conjunto Penal Feminino, estou na gestão há 7 anos, eu sou agente penitenciário há 27. As gestantes, quando vêm para aqui, muitas vêm já grávidas, e aqui, quando a gente tem a certeza que ela está grávida, através do exame beta-HCG, ela é inserida no pré-natal, né? Temos também uma nutricionista que faz o acompanhamento, dá uma suplementação alimentar às grávidas, né? E a medicação, os exames de imagem que são feitos fora, as ultrassonografias. E quando estão na iminência do parto, nós levamos para o Hospital Roberto Santos, que é a maternidade mais próxima. Não tendo vaga, vai para Tarsila Balbino ou Climério de Oliveira. E se for uma gravidez de risco, a maternidade de referência é José Maria de Magalhães Neto. Então elas têm essa assistência médica, tem assistência material, tem a psicóloga para fazer o acompanhamento, assistente social, que aqui tem toda uma equipe multidisciplinar. Eu tive acompanhamento médico aqui, psicólogo também. Existe aqui um PSP, Programa de Saúde Penitenciária, semelhante a um PSF, com a mesma equipe. Médico, dentista, auxiliar de saúde bucal, enfermeiro, técnico de enfermagem, assistente social, psicólogo, nutricionista. Então a equipe é composta com todos os profissionais que dão a assistência às internas. Eu tenho dificuldade com as grávidas por conta do veículo, né? Eu não vou conduzir uma grávida no carrossela, aí eu tenho que pedir uma ambulância. Quando eu não disponho da ambulância, eu coloco no carro que me serve, aqui é a unidade, o carro administrativo, e mando com as agentes penitenciárias, porque a polícia não faz esse trabalho. Para a polícia levar, ele quer levar o gemado. Tem esse direito aflorado pelo princípio da dignidade da pessoa humana. E leis infraconstitucionais vêm trazendo isso. Por exemplo, proibição de algemas quando a detenta estiver em trabalho de parto, direito à detenta de amamentar. Então eu assumo para mim, essa responsabilidade de levá-la. Às vezes o agente fica pedindo a um e a outro para os agentes acompanhar, porque é um risco. O preso, quando está aqui, ele tem que sair escoltado. Mas eu penso na situação que ela está vivenciando e não levo algemada, não levo em carrossela. Na hora do parto, peço que as agentes que ficam custodiando na maternidade não algemem, nem na hora do parto, nem pós-parto. Mas eu sei que é difícil, porque a polícia militar, às vezes, divide o horário na hora do almoço, quando as agentes penitenciárias descem para almoçar. Aí, na hora que o policial quer aceitar isso, ele vai e algema. E aí eu fico nessa dificuldade. Então, hoje, atualmente, eu busco muito o que está na lei. Toda presa que chega grávida, eu vou pedir aos defensores, e eu também mando ofício para os juízes, até para reforçar essa petição, para que seja aplicada a lei, né? Outras medidas cautelares diversas da prisão, onde contempla as grávidas.
Então, a lei diz que a mulher grávida do 7º mês de gravidez ao 6º mês do bebê, ela poderia ficar em prisão domiciliar. E quando a gravidez for de risco, pode ser até antes. E aí eu vou buscar logo esse benefício para elas. Então eu tenho conseguido muito sucesso com isso. Não são todas que eu consigo. Por exemplo, as presas sentenciadas com penas altas, o Ministério Público negou de 2. Então não são todas. Mas a maioria das que eu solicitei junto à Defensoria, eu consegui a prisão domiciliar. Então é por isso que hoje eu estou com esse público bem pequeno, reduzido de gestantes. Esse ano nós conseguimos 2 indultos no Dia das Mães, que o indulto é o perdão, é a graça, né? E esse ano nós conseguimos. E por coincidência, eram 2 mulheres grávidas. E quando o bebê nasce, eu procuro também garantir alguns direitos, né? Que eu digo assim, que elas perderam a liberdade, a dignidade nunca. Historicamente, nós temos que a detenta é aquela pessoa do sexo, né, feminino que comete pequenos delitos, que tem baixo grau de instrução, tem baixa renda financeira e que consequentemente fica inteiramente isolada no presídio. Ela sofre isolamento. E todo ser humano precisa de afetividade. E um dos pilares da afetividade, né, oriundos da própria infância, é a questão da família. A família representa solidariedade, representa afeto, representa também conflito e tensão, com certeza. E essa tensão, esse conflito, ele se agrava quando essa detenta, ela é separada, ela é privada do convívio, principalmente com seu filho. Porque até pela história genética da mulher, a mulher, ela é geneticamente, ela tem a questão de ser mãe, ela tem o dever de cuidado, ela tem o dom para cuidar. Minha dificuldade mais foi quando eu me separei dela, porque eu estava pegada à minha primeira filha. Aí foi difícil, né? Até porque eu já sabia, né, que um dia ela ia ter que sair de perto de mim, né? É que agora eu tenho uma vida que precisa de mim, né? Como ela precisa de mim, depende de mim agora, né? Apesar que quem errou foi eu, ela não tem culpa, né, de estar nesse lugar. Aí eu sofri muito, chorei muito. Minha mãe também falou que ela sentiu minha falta quando chegou em casa. Foi. O mais difícil foi separar do meu filho. Hoje, assim, quando ele não vem sábado, que é todo sábado que a Dona Luz autorizou para ele vir, eu sinto saudade, entendeu? Mas assim, a gente meio que se acostuma, entendeu? Vai fazer agora dia 5 de outubro, um ano que ele foi. Ele ficou na creche quase 2 meses. E depois a irmã do pai, que tá preso também, pediu para vir pegar a guarda provisória. Aí ela veio aqui, pegou a guarda dele e tá com ele. Aí fiquei muito triste, falei que eu não queria saber de nada mais, de estudar, Dona Luiz, você tem que estudar para poder remir a sua pena, trabalhar. Eu falei, não quero nada, eu quero só dormir para ver se o tempo passa mais rápido, porque eu sabia que eu tinha que cumprir mais um ano ainda depois que meu filho fosse embora. E quando fechava, 4 horas da tarde fecha. Aí as meninas saíam pra pegar lixo, limpar, às vezes lavar. Aí ele via, ele não entendia por que ele não podia sair. Aí ele começava a chorar, começava a gritar, querer sair. Aí tipo assim, eu sabia que eu ia sentir pelo fato dele não estar comigo. Mas eu também estava sentindo, igual chorava, porque eu dizia, meu Deus, eu sei que eu fui a causadora de tudo, entendeu? Mas quando fechava, que as meninas saíam, ele ficava... Eu me sentia culpada por ele estar aqui preso, junto comigo, de qualquer maneira, estava preso. Não entendia, mas estava preso. Ele ficava... ele não entendia por que as meninas estavam saindo e eu e ele tinha que ficar trancado. Aí ele ficava chorando, eu ficava, aquilo estava me acabando comigo. Eu tenho que mandar ele embora, eu vou sofrer, mas vai ser melhor para ele. E ele também entendeu, porque quando ele saiu dia 5 de outubro. Acho que dia 12 de outubro permitiu que viesse pro pátio, porque é no polivalente, mas permitiu que entrasse. Porque as crianças só entram pra cá dia de festa comemorativa e eles entram. Aí ele ficou com raiva de mim. Não tinha nem um ano ainda.
Eu falei, mamãe Chachadeza. Ele me olhou assim, fui pegar no braço dele, ele fez assim. Ai meu Deus, acabou comigo. Eu falei, se ele sente, ele sabe que eu fui culpada da nossa separação. E foi muito difícil, mas graças a Deus estou esperando a minha liberdade aí. O meu nome é Alan Cheirande Lima, tenho 24 anos, mais por passagem, mais em abrigos. Cheguei a ter algumas convivências com minha mãe, apesar de não ter passado a minha infância toda com ela, mas em alguns momentos eu cheguei a morar com ela. A questão de eu não ter tido tanta vivência com ela foi porque ela tinha sido privada da liberdade por alguns erros que ela tinha cometido, por conta de tráfico de drogas e questão de roubo também. E eu não sei muito bem o que motivou ela a se envolver com essas questões, mas também em nenhum momento eu a culpo, até mesmo porque ela gostava muito dos filhos dela, eu também amava muito também ela. E essa separação, ela é de uma crueldade tamanha para com a detenta mulher. Então aí nós temos que no inconsciente, né, que Freud já tinha descoberto o inconsciente humano, ela vai sofrer os seus traumas oriundos dessa separação, os traumas oriundos dessa falta de convívio com o seu filho menor, que requer a atenção da mãe, que ele também vai sofrer. A criança também vai sofrer pela privação que ela vai ter da mãe, já que na infância, de 0 a 7 anos, nós temos em tese, né, a formação deste inconsciente, a formação dessa modelagem da criança, e sem a parte feminina, sem um afeto feminino, sem um contato feminino, vai sofrer. Então é muito importante que ela tenha esse convívio familiar, esse convívio afetivo, esse convívio de solidariedade, esse vínculo não só com seus familiares, sejam eles a mãe, os pais, os parentes, o marido, o companheiro, mas principalmente com seu filho, em se tratando de criança, em se tratando de menores, porque isso vai criar esse vínculo de solidariedade e esse vínculo de afetividade mãe e filho, vai atingir esse simbólico, esse imaginário simbólico que está aí, evitando que ela tenha traumas e evitando a sua desestruturação da sua personalidade, que significaria, em última análise, essa desestruturação significaria uma falta da saúde mental, um desequilíbrio da detenta com a perda da saúde mental. Eu, na verdade, a segurança me critica porque eu, às vezes, deixo o bebê passar mais de 6 meses. Eu não tiro assim no 6º mês. Eu deixo passar 8, 9. Aquela Caroline ali ficou 1 ano e 4 meses. Por quê? Porque você deixou? Porque estava a mãe e a avó presa. E eu estava provocando a justiça para que a vara que estava prendendo essa mãe e essa avó desse logo essa sentença, porque eu achava que não ia sentenciar as duas, só que sentenciou as duas. E aí essa criança foi para a creche com 1 ano e 4 meses, entendeu? Mas eu deixo passar um tempo, mas eu também sei que não é um lugar correto para a criança, porque a criança vai assimilando, é muito perspicaz, então ela vai pegando, sabe, a rotina da cadeia. Como eu tinha comentado com as meninas, que quando uma das primeiras bebês que nasceu aqui foi uma menina, Jamile, e ela ficou 5 anos aqui dentro. Naquela época a lei não era tão rigorosa, e aí foi deixando. E o que foi que aconteceu? Jamile adquiriu os hábitos da cadeia. Foi como se fosse um processo de prisonização, entendeu? A criança adquiriu hábitos. Na hora que apitava para o confere, ela que gritava chamando a mãe. Ela chamava a mãe de Meinha. O nome da mãe era Edmeia. Ela fazia Meinha, Meinha, a polícia. Meinha, Meinha, a tranca. No dia de baculejo, ela tirava a roupa, porque sabia que todas as mulheres, na hora da revista, tiravam a roupa. E ela ia tirando também. Então era muito triste ver aquilo, entendeu? As agentes penitenciárias, que por se tratar de mulher, é outra história, gente. Mulher é muito mais emoção do que razão. Não tem como você não se envolver. Aí a gente se encanta com as crianças, entendeu? Eu pego, eu carrego, não existe isso, todo mundo gosta. A gente faz aniversário de criança aqui, deixa que aconteça o aniversário deles aqui dentro.
E aí o que é que aconteceu? Jamile, as meninas agentes penitenciárias adoravam. Aí um dia pediu a mãe para levar para ver o Papai Noel no Natal. Meu Deus, quando essa menina saiu foi um choque de realidade. Ela chorou tanto, porque é acostumada, né? A grade, a parede, a roupa azul. Para ela foi um choque. Na mesma hora teve que voltar. E foi difícil, teve que ir aos poucos. Ela não queria passar desse portão, porque ela entendia também que ela estava presa. Então eu digo, olha, foi um erro ter deixado. Fazer agora dia 5 de outubro, um ano que ele ficou na creche quase 2 meses. Nós fizemos um ambiente, pensando que fosse um ambiente provisório para socorrer a necessidade de algumas mães que não queriam dar os filhos em adoção. Essas crianças começaram a ficar com a gente, o número aumentou, das crianças 6 meses, e depois momentalmente veio na creche. As crianças ficaram aqui mais do que previsto, a causa que algumas mães não encontraram modo para uma impostação de vida normal. Outros faleceram, então as crianças ficaram aqui, e outras ainda são ainda em trabalho para arrumar a própria vida e buscar os filhos, porque minha mãe está lá dentro. Então, nós inicialmente, você vai perguntar a ela, eu não sei. Ele vai perguntar, minha mãe, por que você está aqui? Qualquer mãe diz, porque estou trabalhando. É porque eu não volto mais para casa. Então, as crianças começam a pensar e entra o nosso relacionamento com a mãe. Nós aconselhamos a mãe a falar nesse jeito. Existe um castigo para as crianças pequenas, erro pequeno. Existe um castigo para pessoas grandes. E quando ela chora, nós botamos no corpinho dela a mamadeira, com esse cheiro de mãe, né? Até que se acostuma a olhar outra cara. Nos abrigos onde eu fiquei, praticamente eu não tinha muito uma perspectiva de vida. Até mesmo porque nos abrigos, alguns abrigos, eles não propõem essa questão de você olhar a longo prazo, até mesmo para preparar também a criança e o adolescente emocionalmente para saber se virar na vida, pensando no futuro próximo. Foi no centro do Nova Semente, onde que me marcou mesmo, onde eu fiquei até os 18 anos de idade, que eu aprendi tudo. Que foi a partir de lá que eu comecei a fazer alguns cursos na área de computação gráfica, também outros cursos também, que eles visavam muito o desenvolvimento tanto pessoal e profissional e emocional das crianças e do adolescente, para que quando saíssem do abrigo soubessem fazer alguma coisa na vida, até mesmo para que não chegasse ao ponto da criança ou adolescente chegasse para, às vezes, não cometer a questão, ou entrar no mundo do crime, ou então vir a questão da vitimização. Que mais ou menos eu vejo para mim que tem essas duas estradas. Ou uma das 3 estradas. A terceira estrada que eu vejo para mim é a questão de superar isso e seguir em frente. Parabenizando a vocês, jornalismo, que possam continuar com a comunicação social cada vez mais fidedigna, cada vez mais eficaz e cada vez mais responsável socialmente. Porque se a gente não tratar com humanização, esse ser embrutecido, ele volta para a sociedade. O que vai ser de nós? Entendeu? Portanto, eu digo a você, assim, com a maior verdade do mundo, eu não temo essas mulheres, eu entro nesse pátio mesmo, elas iniciando algum motim ou rebeladas, e tento convencê-las. Na verdade, se a pessoa bem soubesse
o que é a perda da liberdade. Nunca faria nada de errado para não vir. Porque não tiveram referência familiar, vive em extrema vulnerabilidade social. Às vezes a gente condena, mas a gente não para ouvir. Por que é que está aqui? Né? Não teve referência de pai e mãe, vivia na rua, não tinham o que comer, entendeu? Então foi o que a vida ofereceu para essas pessoas. Então a gente tem que tentar mudar a história dessas pessoas, repaginar. É o que eu tento fazer. Mas hoje também a gente vive numa sociedade capitalista onde o que interessa é o ter e não o ser, né? Então as pessoas querem muito ostentar. Tem as bibis aqui dentro, né? Muitas estão aqui por motivos passionais, por estarem aqui por conta dos maridos, mas tem aquelas também que estão por ostentar, por querer só se empoderar, e tem aquelas que a vida foi muito perversa, que colocou aqui. E eu digo assim, eu estou tomando conta da unidade prisional e eu fico me colocando no lugar do preso e eu fico pensando como eu gostaria de ser tratada, porque cadeia, todo mundo, todos nós estamos sujeitos a passar. Porque você mata por amor, você mata por um filho. Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, rir pra não chorar. Se alguém por me perguntar, diga que eu só vou voltar depois que me encontrar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr.